começar aqui. Uhum. Aqui a vantagem é que a gente vê, né? É. Júlia, é bom a gente começar a observar, né, a natureza desse estudo, Totem e Tabu, que é um clássico, né? Eu penso que é uma das principais obras de Freud. E, assim, ao que se, ao que se presta, no sentido do que a gente está estudando, que é um sentido histórico, ontológico, claro, tem que ser do ser humano, né? Mas é um sentido de construção do entendimento e de uma passagem. Pelo que eu já li desse livro, ele se liga completamente às outras leituras que a gente fez. É como se ele, né, ele tá ali dentro de um arcabouço ontológico do pensamento de Freud, onde Freud tenta desvendar a natureza humana. Uhum. O que eu acho interessante nessa leitura é também o que ele traz, né, a forma. E aí ele sai um pouco dessa questão filosófica e ele vai enveredar por uma questão antropológica, Sim. antropológica, e ele utiliza um método, que é observar grupos, e aí, claro, como a gente está falando do século XIX, do final do século XIX para o início do século XX, né? Eu vou pegar aqui como um bloco, não como uma data específica, ainda existe aquele elemento eurocêntrico, que é o que eu notei na leitura, de que nós, europeus, estamos observando as populações nativas, menos avançadas. Talvez esse discurso hoje ele já não tenha força, não tenha lógica, inclusive. Né? E aquela coisa bem hegeliana, né? De trazer para a Europa e, sobretudo, para o mundo germânico, a ponta, né, O a espírito, ponta de lança da civilização. E o aí ele espírito vai da lançar mão civilização. desse método de, olhando para populações isoladas, e quando a gente fala em fins de século XIX, início do século XX, e meio que, né, a gente está ali numa ideia ainda imperialista da Europa, né, ainda tem esse ranço, onde os pesquisadores europeus estão indo observar as populações ditas menos civilizadas, mais atrasadas. E é a partir dessa observação que ele começa a construir, né, as ideias de Totem e Tabu. É a partir dessa observação antropológica que ele começa a descrever, numa ideia de descrever o comportamento humano, observando aquelas populações que ainda não chegaram num nível civilizatório capitalista europeu, como que fosse possível fazer uma prospecção na cultura humana, observando essas populações, como Uhum. se fosse um estudo de camadas geológicas. Eu vi muito isso, né? Como se fosse o estudo de camadas geológicas. Então, as populações, por exemplo, os aborígenes, isolados da Austrália, fossem aquelas camadas mais antigas, que tivessem guardando ainda uma transição entre aqueles seres pré-históricos e o ser humano civilizado. Por Uhum. isso que no prefácio ele chama de psicologia dos povos. É Isso. interessante essa expressão que ele utiliza, porque ele quer entender a psicologia de coletivos, de grupos inteiros, a antropologia desses grupos, para, a partir daí, descrever a evolução social, psicológica desses grupos. E aí, ele vai falar dessa fase antropológica do totemismo. Do totemismo. Deixa eu. Esse computador aqui fica frescura para reiniciar. E aí ele diz, né? ah,
Ele diz aqui, já o totemismo é uma instituição social, religiosa, alheia à sensibilidade atual. Realmente há muito abandonada e substituída por novas formas, que deixou traços mínimos na religião, nos usos e nos costumes dos povos civilizados de hoje. Então, ele olha para essas populações contemporâneas a ele, mas como se estivesse olhando para o passado. Então, esse é um tipo de investigação, de método antropológico, investigativo, que ele está fazendo. E aí, o primeiro tópico dessa observação que ele expõe no livro é justamente o horror ao incesto. Ao incesto, né? A relação entre parentes. E o que me chamou a atenção, Júlia, aí quando eu termino aqui, eu já passo para tu a palavra. O que me chamou a atenção não é o que aparece na leitura que a gente faz nesse tópico, o horror ao incesto. Não é o que aparece aqui. É o que não aparece. É o que não fica aparente quando a gente pensa em que tipo de comportamento humano, ou em que tipo de comportamento o ser humano tinha antes do totemismo. Então, o que essa leitura indica, é um comportamento sexual muito, muito próximo da animalidade. É um comportamento sexual onde não há acepção de parentesco. Não há acepção de parentesco. A leitura indica também que é preciso criar regras, para que não haja o investimento libidinoso entre parentes. Entre parênteses. Entre parentes. E aqui é meio assustador porque a gente beira, né? Ele não diz, tá? Como eu disse, está no não dito aqui, um comportamento humano que talvez seja, para alguém que não esteja acostumado com a leitura psicanalítica, assustador. Assustador. Né? E aí ele começa a expor esse método de observação que ele está fazendo, dizendo, existem homens que acreditamos ainda estar bem próximos dos primitivos, bem mais próximos do que nós. Essa é a escala cultural, e aí eu coloco bem hegeliana, que ele coloca, se colocando na ponta da civilização. Típico do século XIX, típico do início do século XX, o pensamento cientificista, darwinista, né? Inclusive até com traços, eu vejo aqui traços do darwinismo social, que é uma premissa já descartada. Né? E é tão certo que ainda não é uma coisa muito lógica do ponto de vista humano, que ele diz o seguinte: se esta premissa for correta, a premissa de que esses grupos estão mais próximos dos pré-históricos do que nós, europeus, do que nós, né, civilizados, entre aspas. Se esta premissa for correta, a comparação tem lógica. Então, há ainda uma certa dúvida. Né? E ele coloca os aborígenes como um primeiro exemplo. E aí ele traz aqui, no sistema do totemismo, a definição do que é totem. A definição do que é totem. Tá aparecendo para ti aí, Júlia, a tela? Tá, né? Aí ele diz, mas o que é o totem? Via de regra, é um animal comestível, inofensivo ou perigoso, temido e, mais raramente, uma planta ou uma força da natureza. Então, o totem aqui se colocando como um elemento simbólico para aquela comunidade. Um elemento cultural simbólico para aquela comunidade. Então, ele diz que tem uma relação especial com todo o clã. Então, vamos imaginar aqui um grupo primitivo que tivesse como um símbolo de força ou um inimigo,
Por exemplo, um tigre dente de sabre. Há uma tendência a esse tigre dente de sabre ser um símbolo para todo aquele clã, aquela comunidade. O totem é, em primeiro lugar, o ancestral comum do clã, mas também seu espírito protetor e auxiliar, que lhe envia oráculos. E mesmo quando é perigoso para os outros, conhece e poupa seus filhos. Os membros do clã, por sua vez, acham-se na obrigação sagrada e portadora de punição automática, de não matar, destruir seu totem e abster-se de sua carne. O caráter do totem não é inerente a um só animal ou um ser individual, mas a todos da espécie. De quando em quando são celebradas festas em que os membros do clã representam ou imitam, em danças cerimoniosas, os movimentos e as características do seu totem. E eu penso que aqui, além de falarmos sobre o totemismo, esse texto aqui aponta a genealogia das religiões. É a genealogia das religiões que está aqui explícita. E aí ele fala que onde vigora o totem, há também a lei de que membros do mesmo totem não podem ter relações sexuais. E é nesse sentido que o totem, enquanto um elemento simbólico de união de um clã, ele já começa a colocar para os grupos humanos elementos morais. Eu não sei se nesse ponto do desenvolvimento histórico humano a gente pode utilizar regras morais, não como elementos de elaboração mais sofisticada, né? Mas regras morais como regras para o grupo, como regras para a maioria. E a regra que é colocada aqui, né, é exatamente a regra que impede que membros do mesmo clã ou sob o mesmo signo, o totemismo, e mais tarde no texto ele já faz relação com a religião, a Igreja Católica, por exemplo, né? Eu vou já citar. Esses membros não tenham relação sexual. E aí vai se instituir a exogamia. A exogamia, né? Que é a relação sexual fora do grupo. Ele cita, na Austrália, o castigo regular para relações sexuais com uma pessoa de um clã proibido é a morte. Não importa se a mulher é do mesmo grupo local ou foi capturada numa guerra com outra tribo. Um homem do clã errado, que a usa como esposa, é caçado e morto por seus companheiros de clã. E assim também a mulher, no entanto, em alguns casos, se eles conseguem evitar a captura por algum tempo, a ofensa pode ser perdoada. Aqui não passa, Júlio. Ah, passou. Travou, foi? Passou. Na tribo Tatati, em Nova Gales do Sul, nas raras vezes que isso ocorre, o homem é morto, mas a mulher é apenas espancada ou ferida com uma lança, ou as duas coisas, até que esteja quase morta. A razão dada para não matá-la realmente é que provavelmente foi coagida. E aqui a gente vê um comportamento animal, né, digamos, do macho coagindo a fêmea ao ato sexual. E aí ele coloca que começa a surgir, né, essas relações, os nomes de pai, né, não é apenas genitor, mas já uma ideia de paternidade, que mais tarde ele indica também que os próprios pais têm tribos que separam as filhas dos pais para evitar o incesto, para evitar que os pais contraiam relações sexuais com suas filhas. Então, vai se instituindo aqui a família, as nomenclaturas familiares que determinam esse parentesco no intuito de exercer essa proibição do incesto. Os nomes de parentesco que dois australianos dão um ao outro, portanto, não indicam necessariamente consanguinidade entre eles, como em nossa linguagem. Indicam laços sociais, não físicos. Algo semelhante a esse sistema classificatório acha-se entre nós. Por exemplo, quando uma criança é estimulada, isso é bem interessante, né? É estimulada a saudar todo amigo e amiga dos pais como tio e tia.
criando essa atmosfera familiar. Né? Criando essa atmosfera familiar. Isso são elementos, e a igreja também, né, como diz aqui no texto, cria a ideia de que somos irmãos em Cristo. Vejam como, né, a ideia da instituição familiar, ela vem como um elemento regulador dessas relações, para que não haja as relações sexuais. E aqui tem 2 pontos que eu achei bem interessantes, né? Bem interessantes. Esses 2 pontos aqui. Deixa eu te puxar para cá. E enquanto o sistema do totem, como sabemos, é a base de todas as demais obrigações sociais e restrições morais da tribo, a importância das frátrias se reduz, em geral, à regulamentação de escolha matrimonial, que é o seu objetivo. Aqui também é uma gênese da família. Uhum. E aqui eu me lembrando de um livro, né, do Engels, que é o cara que escreve com Marx, que é a origem da família, da propriedade, barará, barará. Que aí ele faz também um levantamento, e notem como esses pensamentos confluem. Só que Engels, ele tira para o elemento econômico. A abordagem freudiana é uma abordagem psicológica, né, de como esses elementos morais vão agir na constituição e na elaboração desses grupos. Temos que admitir que, no tocante ao incesto, esses selvagens são mais sensíveis do que nós. Provavelmente se acham mais próximos da tentação, de modo que têm necessidade de maior proteção contra ela. E aqui a linguagem eurocêntrica de Freud, né? Esses selvagens, ainda não há uma consciência, né, de uma cultura diferente da cultura. Ele ainda está nesse escalonamento darwinista ou social darwinista. Esse caso aqui eu achei bem interessante. Na Melanésia, essas proibições visam o relacionamento do garoto com a mãe e as irmãs. Na ilha de Léper, uma das novas Hébridas, o garoto deixa a casa da mãe ao atingir certa idade e muda-se para o clube, onde passa a dormir e ter suas refeições. Ele ainda pode visitar sua casa a fim de pedir alimentação, se sua irmã estiver lá, porém, ele tem que partir sem comer. Olha a tentativa de proteção para que não haja a relação sexual dentro da família entre irmãos, por exemplo. Ele nem sequer pronuncia o nome dela e evita dizer uma palavra corriqueira se esta faz parte do nome da irmã. E essas proibições já entram nesse elemento repressor, né, da libido, repressor das atitudes sexuais. Então, já há regras para conter aí esse impulso sexual. Né? E aí depois ele passa a discorrer sobre a proteção em relação às sogras, e tem uma questão fundamental que começa a entrar aí, né? Porque é meio que uma troca de Édipo, quando você olha para a mulher, você também vê na mãe dela uma representação dessa atração, afinal de contas, uma é fruto da outra. E aí ele começa, indo já para a conclusão, ele diz: a psicanálise nos ensinou que a primeira escolha sexual do menino é incestuosa, concerne aos objetos proibidos, a mãe e a irmã. E a gente vê, Júlio, que a literatura está cheia, né, quando eu digo a literatura, não estou me referindo à literatura científica, mas a literatura mesmo está cheia de casos. O próprio Édipo, bicho. O próprio Édipo é um incesto. Né? E está cheio de casos, de histórias de irmãos que não se conheciam e que tiveram... Então, isso é retratado na cultura humana diversas vezes. Só que ele aponta aqui que o neurótico é aquele sujeito que não desenvolveu uma sexualidade adulta, que permanece, e aí ele se utiliza da seguinte expressão, né? Já o neurótico representa para nós um quê de infantilismo psíquico. Ele não conseguiu libertar-se das condições infantis da psicossexualidade. Então ele permanece, o neurótico permanece com esse desejo
né, por esses objetos sexuais primevos, por esses objetos sexuais que ele desenvolve em sua infância. E aí se completa a explicação que Freud dá para a questão do incesto. Muito bem. Vê só, eu penso que algumas questões são postas já na introdução. Na introdução, no prefácio hebraico, né, e eu fiz questão de olhar esse prefácio, pouco dada a formação também judaica, né, Sim. do Freud. Então, vai dizer assim, é curto, mas o livro trata ou aborda a origem da religião e da moralidade, mas não adota uma perspectiva judaica que se coloca restrições em favor do judaísmo. Contudo, o autor espera achar-se unido aos leitores na convicção de que a ciência livre de pressupostos que não permanece uma estranha para o espírito do novo judaísmo. Então, nós estamos aí numa sequência de encontros em que nós estamos tentando identificar as bases, os pressupostos, né, epistemológicos que fundamentam o pensamento freudiano. E um elemento que há de ser considerado são as influências do judaísmo. O próprio Freud nasceu numa família judaica e com essa cultura judaica ele estabelece uma série de conflitos, hora de adesão, hora de rejeição. Depois ele sente na pele também o antissemitismo, porque também na Europa está crescendo muito isso já. Uma das cenas fortes da biografia de Freud é que, ainda pré-adolescente, ele está na rua e alguém passa, um homem passa, tira ali o boné, não é bom o boné, o kipá, né? E joga no chão e pisa. O kipá, do pai dele, né, Júlio? Ou é dele? Dele. Dele. Tira o kipá, joga no chão, pisa, ridiculariza tudo, e o pai assiste. Ele diz assim que o pai assiste e é o quanto é constrangedor para os dois, né? E assim, não teve nem como reagir e tudo mais. Então, essa cena permanece muito forte, né? Nessa formação desse ideário para Freud. E ele associa muito a figura paterna com o judaísmo, né? Mas não de um judaísmo também ortodoxo. Tanto é que, para um judeu, se isso fosse ocorrer, ele preferia o próprio martírio, né, do que admitir uma humilhação dessa. Mas, então, tem esse primeiro momento. Depois, o Freud, já médico, ele sofre na pele o antissemitismo na medida em que ele tem toda a formação acadêmica, mas não sai a nomeação para a universidade, porque na época era indicação, e ele suspeita que seja em decorrência do fato de ele ser judeu. Ele só vai conseguir posteriormente uma vaga na universidade graças à influência, né? Junto a algumas mulheres, junto a pessoas da época, uma certa influência que pega a indicação dele e coloca como uma forma de favorecimento mesmo, porque se fosse pelo caminho, o trâmite legal, né, ele não chegaria lá. Até porque uma das coisas que barrava, embora ele tivesse um currículo, ele tivesse um perfil investigativo, né, bem na linha também do positivismo, tudo, mas havia
esse sentimento se criando de antissemitismo. Então, embora uma Europa bem eurocêntrica, né? Mas é interessante que já ali, no século XIX, está crescendo esse sentimento de antissemitismo e que ele já consegue também captar isso. E ele lança um livro, né, que coloca em evidência a religião judaica. Então, como mostrando também assim, ó, do ponto de vista antropológico, que quanto essa tradição está presente também na Europa, né? Que não tem como se renegar isso, né? Porque é um passo, como você destacou, da psicologia dos povos mais, entre aspas, primitivos, para uma ascensão de uma moralidade, né? Os pressupostos de uma moralidade. Também Kierkegaard, mais à frente, ele vai falar sobre o sacrifício, né? Que é outro elemento também presente no judaísmo. Não existe o judaísmo sem o elemento do sacrifício. Então, o elemento do sacrifício. Mas, assim, entre tantas regras, porque qual é a garantia de que alguém de fato é judeu? A observância da Torá. A observância da Torá. E que são os 10 mandamentos. Só que Freud ele vai mais a fundo, Ele vai dizer que não, isso é relativizado, né? Do tipo não matar, mas você vai encontrar culturas que vai estimular, né? O próprio judaísmo, pô. O próprio Velho Isso, Testamento. isso, que vai relativizar. Não Então, matar não matar, assim, não matar o do. E aí o olha o semelhante. elemento totêmico, né? Não matar o É, da mesma comunidade, porque Davi matou Golias, pô. Da isso, própria. pronto. Entendeu? Então, nessas guerras tribais, era autorizada a morte do inimigo, né? Só não podia a morte dos iguais, dos pares. A Então, como você frátria, né? destacou, A frátria, né? a frátria. Portanto, a comunidade dos fraternos, dos irmãos, isso não podia. Mas o inimigo, 10.000 cairão ao teu lado, enfim, são expressões bíblicas, essa coisa toda, só para dizer que isso era relativizado. Enfim, todos os 10 mandamentos não deixa de ser relativizado. Agora, Freud vai no núcleo. O que é que não é relativizado? E isso se estende a todas, é quase que um elemento comum, né, a todas as tribos, né? Embora isso se estruture melhor, né, do ponto de vista de uma elaboração mais racional, tudo, porque ele já está falando também de uma racionalidade, né? Porque para a gente falar de uma moralidade, a gente pressupõe que haja também um discurso que fundamente essa prática, não é só proibir. Mas o judaísmo possibilita isso, uma ascensão de uma racionalidade. Não é só o não, mas existe uma série de fundamentos, né, que justificam o quê? Não matar, né, isso e aquilo, do não furtar, o decálogo. Na verdade, é o quê? A questão do incesto. O incesto é essa regra que é o dogma. É um dogma moral, pode-se dizer assim. Então, é a regra primordial da moralidade judaica, né? E isso, ele vai dizer, também vai estar presente em outros povos, só que de maneira mais racional, ou pautada numa racionalidade, melhor dizendo, no judaísmo, né? Então, tem esse elemento aí que é muito pertinente a gente levar em consideração. Então,
ousadia. Outra coisa, assim, do ponto de vista dos estudos antropológicos, é uma ousadia em tanto, né? Porque ele pegar a fundamentação da moralidade, enquanto que você tem, por exemplo, Hegel, tantos outros tentando fundamentar na própria Europa, ele vai fundamentar a moralidade, portanto, a civilidade, vindo de povos tidos como meio primitivos, não é? Ou do Oriente, né? Porque a base, a localização, o surgimento do judaísmo está lá no Oriente, e não na Europa. Sim. Chega na Europa, posteriormente, mas inicialmente é uma questão de Oriente Médio, de toda aquela Mesopotâmia, região. né? Toda aquela Abraão, região, né? Na Mesopotâmia. pois é. Então, os povos abraâmicos, tudo mais, essa estruturação, né, da moralidade, e que daí decorre outros, a partir desse dogma moral, né, decorre outros, um decálogo meu, portanto, um conjunto de regras morais, representado ali nos 10 mandamentos, mas que são flexíveis, diferentemente do incesto, né? Então, tem esse elemento. Agora, é claro, como você destacou aí, para que isso seja assegurado, né, pressupõe uma racionalidade e pressupõe o quê? O elemento do simbólico. E aí que entra o totem. Porque o que faz que um sujeito, ou indivíduo, melhor dizendo, não quebre, né? Não quebre a regra. Né? Não quebre a regra. E isso se torna convencional, né? E também ontológico. É um modo de se constituir desses indivíduos. Né? Contrariar isso é como quase que contrariar a si próprio, né? No sentido mais mesmo existencial mesmo. Então, veja a profundidade simbólica desse totem. Né? E eu me lembrava aí, você falando assim, por exemplo, como isso se cristaliza, como isso se manifesta na própria linguagem. Né? Eu me lembro que uma vez, eu conversando no período de seminário, conversando com um padre, né? Sobre questões ligadas à moral sexual e tal, e ele dizendo assim que uma das coisas que facilitava a vivência do celibato para ele é que ele chamava as mulheres de filhas. E a própria palavra padre, né, do latim pater, traduzido no português de Portugal, quer dizer pai. Então, o pai, e ele chama as ovelhas, os membros da comunidade, e sobretudo as mulheres, de filhas. Pai e filha, veja. Criando uma relação de linguagem Isso, para evitar e aí ele criando a situação de incesto. isso. Criando a situação de incesto. Ou seja, você tem um incesto imaginário. É. Né? Existe ali, portanto, o desejo dele de coabitar, do coito, né? Assim como existe delas em relação a ele. Mas aí, e se fala aí, portanto, do elemento da proibição, né? Lacan vai falar de quê? Do interdito, né? Então, os pressupostos dessa moralidade, ela vai se estruturar em torno de um interdito. Que interdito é esse? Incesto. Então, a base, né, da constituição da moralidade sexual se dá, sobretudo, em cima desse elemento do incesto. Que, assim, quando a gente traz por nossos dias, a gente, de fato, tem dificuldade de fundamentar, né? Porque mesmo as justificativas da ciência para não coabitação de familiares, tudo não é uma coisa muito, um elemento. Você diz, por que é tão frágil, mas, no entanto, as pessoas não conseguem, né, em hipótese algum, imaginar, nem sequer imaginar, né, a prática entre familiares.
Soa logo como um crime imperdoável. Hediondo, absurdo, né? Isso, é hediondo, inadmissível e tudo mais. Então, eu penso que é esse elemento aí que vai ser muito interessante. Outra coisa também que, ao longo do texto, nós vamos perceber também é a questão da influência da cabalista, do cabalismo, né, em Freud, ou a cabala, né, porque é uma forma de interpretar Sim. a Bíblia, sobretudo a partir de metáforas, de certas interpretações, né, para além do texto, porque vale lembrar que o judaísmo, assim como o islamismo e o cristianismo, são chamadas religiões do livro. Toda a organização da litúrgica, da comunidade, se estrutura a partir de um livro. No caso do judaísmo, a Torá, né? O Antigo Testamento, a Torá, tanto que não se admite outros tipos de... Mas é interessante, por exemplo, a proibição de imagens. Os judeus não admitem a imagem, mas eles têm um equivalente à imagem, que é a Torá. É um símbolo, né? É um símbolo. É porque assim, há uma diferença entre iconoclastas, Isso. a iconoclastia, e a simbologia, porque a simbologia é impossível de você eliminar. Isso. Já que a simbologia ela está na própria... É como a gente está conversando aqui. A simbologia ela está na própria constituição ontológica. Faz parte da construção humana a ideia do simbolismo. Exatamente. Que nessa fase primitiva a gente vai chamar de totemismo, mas isso vai se reconfigurando. Isso. Quando a gente traz para uma teologia da prosperidade, né, existe uma verdadeira aversão à questão das imagens católicas, mas em compensação, a questão do dízimo, do dinheiro, Com Deus, como o símbolo da comunhão com Deus é o dinheiro, é o sucesso financeiro, né? Que é um símbolo. É um símbolo. E assim, Júlio, eu penso que como é introdutório, essa nossa conversa hoje, eu penso que a relação que a gente faz entre totem e tabu, por exemplo, e a genealogia da moral, que a gente estudou, é exatamente porque eu imagino, eu li só a introdução, né? Mas já fazendo relações intertextuais, a gente já vê que o totemismo já é como um elemento gerador de uma moral e como um elemento de genealogia das religiões, já é um dos elementos da internalização do homem, da internalização do ser humano. Ele é como se ele fosse uma primeira camada, né, ou a primeira pá de terra que vai enterrar um ser humano que não é o ser humano da cultura, como Freud coloca na obra O Mal-Estar na Civilização. Eu penso que é a primeira pá de terra nesse ser humano animalesco, né, com todas as seus investimentos libidinosos fluindo, né, com sua sexualidade completamente sem rédeas. E o totemismo é um primeiro. Por isso que eu penso que é um livro de genealogia, não só das religiões, mas Totem e Tabu se apresenta como um livro de genealogia do ser humano na cultura. É necessário o totemismo para começar a sedimentar as bases de uma organização social na qual o ser humano vai coexistir. As implicações psicológicas, as implicações em termos de neurose, isso é uma consequência dessa sedimentação. As implicações, digamos, de doenças psicossomáticas ou de doenças da psique
é esse interstício de um ser humano que está numa fase de transição, de algo que já está sendo apontado nesse texto, Totem e Tabu, para algo que a gente não sabe o que é. Porque a gente não sabe, não há uma perspectiva de para onde a humanidade caminha em termos de desenvolvimento. Nem histórico, nem psíquico. Né? E aí fica uma questão aberta. Fica uma questão aberta. Para onde nos leva essa cultura? O que é que a gente deixa para trás? E a gente, é importante a gente dizer que a gente olha aqui com um olhar científico, sem julgamentos, daquele ser humano que fica antes da internalização do ser, né? E a gente está fazendo aqui o papel de quem observa. E do ponto de vista clínico, do ponto de vista psicanalítico, a gente consegue olhar os sintomas desse ser internalizado. O divã, ele nos traz o sintoma. Olha, é isso que tem acontecido. E aí, claro, pegando aqui as matizes, né, de neuroses, uma gama enorme de, vamos dizer aqui, de cores, porque as neuroses são as mais diversas, mas que elas têm uma raiz, elas têm um radical, que é exatamente esse homem transposto de uma vida selvagem para uma vida na cultura, para uma vida na civilização. Os resquícios de selvageria, os resquícios de um ser ainda vivendo fora da moral, né? E agora um ser preso dentro de uma moral. E eu não sei se a gente pode utilizar a palavra preso dentro da moral. Só que eu retomo aquela frase, né, de Nietzsche, lá no aforismo 16, da segunda dissertação da genealogia da moral. É um ser debatendo-se dentro de si. Nós temos dentro de nós um ser se debatendo, agonizando, se para o bem ou para o mal da história. Isso é uma questão que talvez nesse debate aqui não nos cabe. Inclusive, nem sequer a leitura aponta. Mas é um outro debate que a gente vai tendo na medida que a gente avançar as leituras. Outra coisa que eu penso que será inevitável na leitura de Totem e Tabu será a gente pegar aqui um encontro para ver uma das obras de Kierkegaard. Sim. E quando ele fala do desespero humano, né, do próprio da questão do sacrifício, né, porque em Kierkegaard existe isso, né, ou seja, a passagem da estética para o elemento da ética. Então, o judaísmo tem isso, né, uma certa predileção, ao invés do elemento estético, pelo elemento ético. Né? Então, mas que ética é essa? Né? Quais os pressupostos dessa... E o que custa a esse humano, né? A esse indivíduo, é essa adoção dessa cultura, né? Ou dessa moralidade. Então, Kierkegaard também mostra isso. Tanto é que ele vai trabalhar o conceito de angústia. E aí, o próprio elemento da neurose de angústia. Né? Então, para o Kierkegaard, a angústia ela é um elemento constitutivo do ser humano. É o existencialismo, né? É o existencialismo. Ali já tem as bases Do de um existencial. existencialismo, do existencial. Mas a gente, de onde advém essa noção de angústia? Dessa imposição da moralidade. Né? E aí é uma leitura muito similar ao mal-estar na civilização. Mal-estar na civilização. E a própria questão de, voltando a Nietzsche também, né, dessa questão da própria consciência moral. Né? Que é Hegel também, né? E que é Kant. E que é Kant.
E aí a gente vai criando uma circularidade assim nos textos que apontam, né? Inclusive, é porque eu li tanta coisa esse final de semana, da tese também, mas inclusive é nesse texto que se aponta a, a, aquele conceito de Kant, tá me fugindo agora, de não fazer o mal ao outro, né, como a ti mesmo, o O imperativo categórico, imperativo o categórico. imperativo categórico. E note como a ideia do imperativo categórico de Kant, ele tem muito a ver com a ideia que Freud aponta no Mal-Estar na Civilização, quando Freud faz toda uma discussão em cima da premissa cristã de amar o próximo. Porque Isso, amar o próximo, como a ti mesmo, é um apontamento de imperativo categórico. É um é a apontamento. regra de ouro. É a regra de ouro da religião. Justamente. Justamente. E aí tem essa circularidade desses textos. Né? Tá tudo meio que numa bolha que aponta para o entendimento. Eu não sei se a gente pode utilizar a palavra entendimento assim fechada, né? Mas apontamentos de entendimento sobre a formação moral humana, sobre a formação civilizacional, cultural humana. E está tudo dentro Exatamente. desse bojo. Mas eu penso, Júlio, que já é um. Eu penso que a gente já fez uma boa introdução, né? Eu acho Exatamente. que semana que vem, quando a gente continuar a leitura, a gente já vai ter alguns elementos. E que a gente faça a intertextualidade, como você está indicando aí, com Kierkegaard. Aí depois Isso. você. Agora eu penso que no final, né? Como a gente fez com Mal-Estar, a gente entra Com nesse Kierkegaard. texto. É verdade. Eu vou ver qual texto de Kierkegaard é melhor, se o Desespero Humano ou Temor e Tremor, né, que é outro também que ele trabalha também essa questão, sobretudo, do sacrifício. Então, um desses dois textos certamente vai nos auxiliar a entender também essa perspectiva também existencial, né? Porque a gente está vendo aí o aspecto da moralidade, mas como isso chega ao indivíduo, né? Ele Sim, chega na expressão da angústia. O não cumprimento dessa regra ou desse roteiro, desse itinerário ético, gera, né, no indivíduo uma angústia, um sentimento constante de angústia. Isso vai ser objeto de estudo para a gente.